Muito boa tarde a todos e a todas. É com grata satisfação que retomamos o nosso diálogo, né, referente à nossa disciplina. Em verdade, hoje pensei em dividir o conteúdo, levando-se em conta já a metade da primeira obra, que está digitalizada e foi disponibilizada pelo Moodle, Povos e Países, tá? Então, História da África. Eu vou tentar fazer um apanhado, porque em verdade o que eu vou debater nada mais é do que a primeira e a segunda parte do livro, o que tange o ventre negro da grande mãe e depois, por sequência, o, no rosto e no espírito a marca tribal. E aí um terceiro momento que seria a negritude, uma aproximação pela afinidade. Então, tudo que eu for debater, na verdade, é um apanhado geral, tá? E alguns outros pontos que serão esclarecidos na sequência, que daí sim vai encerrar tanto esse primeiro volume quanto o segundo volume, tá? E aí depois, mais na sequência, nós vamos abordar uma questão do escravo ou camponês, o proto-campesinato negro nas Américas, do nosso querido historiador Ciro Camarão Cardoso, e o espetáculo das raças, da historiadora Lilia Moritz Schwartz, que é Cientistas, Instituições e Questão Racial no Brasil, né? Uma reflexão sobre os 1870 a 1930. Não vamos ter tempo de ver todos, mas vai dar para dar uma ideia geral do que tange esse assunto tão caro chamado África e suas culturas para o nosso povo brasileiro. Então, assim, primeiro vamos partir da premissa que povos e culturas africanas, em verdade, eles fogem à risca do que a sociedade acadêmica julga, né, costumeiramente aproveitável, né? Povos para os antropólogos e cultura para os antropólogos foge, né, do que geralmente se atribui como uma junção de fatores socioeconômicos e políticos que levam uma nação a se justificar como povo. Cultura, por sua vez, é uma determinação desse povo como principal, né, note e consideração aos demais, ou seja, há uma cultura prevalente sobre outras que não se destacam a contento daquela. Para a África, esses conceitos fechados de povos e culturas, eles são um tanto quanto disformes, tá? Primeiro porque quando nós discutimos povos e culturas na África, nós estamos a falar de um continente que se distribui, seja etnicamente quanto territorialmente, por centenas de povos com culturas e línguas singulares. Nós estamos a falar de um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados e dezenas de países e centenas de povos, cada qual com a sua cultura e cada qual com a sua língua singular. Então, o conceito de cultura e África, quando se for trabalhar nas escolas. Então, o que que acontece? Ao sul do Saara está o Sahel, e o Sahel ele é um território complexo porque ele, embora mantenha uma unidade, ele também concentra feições próprias. Ou seja, os povos e as culturas que ali se estabelecem, como os sudaneses, os bambaras, os fulás, os mendigas e os haussás, mas em especial os sudaneses, esses povos eles começam a ser conhecidos por transportar consigo sal, noz de cola, inclusive ouro, né? Então a primeira diferença que nós devemos entender dessa grande mãe, né, chamada África, é essa distribuição física e territorial e também, por lógico, étnica, né, entre o que compreende os berberes ao norte, que são povos de pastoreio, e aos povos do sul do Saara, em especial, né, os povos do Sahel, os sudaneses, que não, não se habituam à política do pastoreio, mas preferem comercializar. Agora, o que é importante perceber? O sul do Saara, justamente porque é o deserto, ele fica marcado pela presença de muçulmanos desde seus princípios, né?
Em especial o mundo árabe, que vai começar a adotar suas regras e suas logísticas de envolvimento para povos que, por mais que se mantivessem poligâmicos, como eram os povos africanos no início, eles não conseguiam manter um regramento cultural por parte disso. Então havia muito conflito entre bantos, né, que são grupos africanos, por disputas de matrimônio, porque não se havia um regramento socioafetivo que os concentrasse em comum. Por um lado, é ruim essa presença muçulmana, porque hoje boa parte do que se admite de movimentos de destruição em massa, eles começam a ter a sua origem dentro desse território, né? Onde a pobreza ainda se assevera ainda mais com o fervorismo religioso. E isso também é um diferencial que deve ser percebido desde logo, né? O continente africano, para além de apresentar beleza como é o Egito, ele também apresenta situações desagradáveis como a própria política do terrorismo, né? Que se aplica justamente em comunidades periféricas da África. O que mais que nós podemos observar? Que por ser um planalto rochoso, a África ela concentra e se estende situações um tanto quanto diferentes do que se acostuma ser uma evolução, né, das dinâmicas que envolve o homem ocidental. Primeiro que a mística que compreende essas culturas africanas, elas se aprimoram muito mais por uma ascensão de manutenção do território pela memória e pela ancestralidade, do que pela própria necessidade de infringir-se por sobre um conflito, né? Então, assim, o pouco que nós conhecemos de toda essa ilustração e que refaz o que muitos consideram ser assuntos milenares e, portanto, imutáveis, né? Na verdade, elas se justificam porque, por bom tempo, a nossa historiografia foi responsável também por deixar um tanto quanto esquecida o seu próprio passado, né? A história dos povos africanos. Primeiro, porque nós, historiadores, por mantermos o documento nosso objeto de estudo, né? O documento físico, por muito tempo relutamos em considerar povos de memória como povos que necessitavam, né, se fazer conhecer pela cátedra do conhecimento. Então, assim, o pouco que se manteve que hoje sabemos, inicialmente começam pelos griots. Os griots são os professores da vida, né, o que eles chamam os contadores de histórias locais. Desses griots, essas comunidades africanas, elas começam a preservar e transmitir um conhecimento e informação por intermédio de canções. Então, as canções africanas, desde sempre, elas não só ilustram a originalidade e a individualidade étnica de cada povo, mas é por si só a manutenção da própria história daquele povo, daquela cultura. E logo isso vem a justificar o que uma linha da historiografia chama de história oral, hoje em dia, né? Obviamente que com as suas peculiaridades, os povos africanos talvez não tenham esse entendimento de ser uma história oral, porque sempre a mantiveram, né, preservada. Agora, o que é importante também nós começarmos a entender? Que essa situação que nos coloca como portadores de algo que não se diz próximo da nossa concepção ocidental, ela não deixa de ser também uma certa dinâmica de desfazer-se do que sempre foi adaptado como de comum, né? Primeiro que a história afrodescendente, ela se ajusta da pré-história à antiguidade de um povo. O que eu quero dizer com isso? Da pré-história até a antiguidade de um povo, nós podemos juntar N ciências ou N ações que nos conduzirão, sim, a conceber a formação do que hoje nos considera pensadores como algo um tanto confuso de se admitir, né? No passado, vejam vocês, o estudo da história de um povo só era reconhecido quando
esses documentos, né, passassem a legitimá-los como de fato. Assim só eram estudados povos que vieram a partir de 4 ou 5 mil anos atrás. Ou seja, povos que tivessem feito o uso da sua escrita. Só que agora os últimos estudos, principalmente da paleontologia, têm mostrado que povos, inclusive de 7, 8 mil anos atrás, já eram expressamente organizados, né, no continente africano. O que isso quer dizer? Que boa parte do que nós conhecemos hoje como padrão, em verdade, talvez seja um rastro, né, de uma trajetória histórica ainda um tanto diferente do que se admite por regra, né? Antes acreditavam-se, inclusive muitos estudiosos, que não existia história, né? E isso afetou por muito tempo o estudo tanto da pré-história como de regiões como a África, inclusive a própria América, né? Por isso a importância da paleontologia, né? Que não só verifica na invenção da escrita, mas também passa a perceber nos restos fósseis, humanos ou animais, esses vestígios, né? E aí decopa, né? Os tempos da história. Mas voltando ao que seria essa África, né? Primeiro que os vestígios e as atividades, os utensílios de pedra, né? Os próprios utensílios com a prática dos ossos, enfim, tudo isso existe porque hoje os estudos eles avançam, né? Para outras áreas do conhecimento que vejam vocês saber que antes da formação do que veio a ser a Europa ocorreram 4 grandes glaciações. E essas, dentre as quais veio a formar o que nós conhecemos hoje como o Mar Mediterrâneo. O que tem a ver o Mar Mediterrâneo? O Mar Mediterrâneo, em verdade, é o que vai dar sentido para esse vestígio de glaciação do que veio a ser a África também, né? Em especial o que o próprio livro traz ali das estepes do Serengeti. O que são essas estepes do Serengeti? Nada mais é do que uma localidade onde se constata a evolução de grupos humanos pré-invenção da escrita. Opa, como assim? Quer dizer que antes de acontecer a Europa, antes de ter acontecido a glaciação principal, né, dentre as 4, teria surgido, ou surge então por vestígios, né, por fósseis humanos, então, localidades em que se constata essa evolução de grupos humanos pré-invenção. E fica aquela velha dúvida, né? Uma dúvida que de fato acompanha boa parte dos pensadores que um dia tentaram compreender o que veio a ser esses resquícios de africanidade no Brasil, e muitos se perguntaram, né? Mas o que é a grande aventura humana e como ela começa? Né? Refazendo a pergunta é bom fazer assim: o que é essa grande aventura humana e como que ela começa no Brasil? Mas isso aí é assunto para uma outra aula. O que de fato importa saber é que, embora não exista uma cadeia evolutiva contínua entre humanos, o fato é que a árvore genealógica, a lógica, né, da evolução humana, ela evolui sim de Homo erectus a Australopithecus a chegar no homem de Neandertal. Até por, aliás, em alguns momentos o livro chega até a considerar os pigmeus, né, como seres muito próximos do que eles admitiriam ser um dos princípios para o Homo sapiens. Tá. Agora, o sucesso que é conferido, seja ele a qual do grupo que nós venhamos a conferir, o fato é que se chegamos no que nós chegamos e se ainda existe parte para atestar o que foi o apogeu dessa sociedade ou dessa história afrodescendente, o fato é que o que se justifica é a melhor adaptação que foi conferida ao meio natural, né? Dos berberes passando pelas estepes do Serengeti, né? Refazendo-se pelo Sahel, o que fica, em verdade, é uma junção de incertezas que não se explicam
pela simples periodização como nós costumamos admitir, né? O conteúdo de África ele é complicado porque ele nos coloca muitas vezes incertos, inclusive daquilo que nós somos nos dias de hoje, né? Como é que dividimos os tempos da história, por exemplo? Nós, para considerar a África, primeiro existe uma pré-história africana e existe uma história do povo africano. A pré-história africana é tudo aquilo que os arqueólogos, os paleontólogos fazem uso. É a primeira idade da pedra. Então vamos lá, a primeira idade da pedra corresponde ao período paleolítico, onde o uso da pedra lascada ela se faz como uma ferramenta de importância para esse homem. A segunda idade da pedra é quando já passamos a ver nesse homem transformações técnicas no lapidar dessa pedra, ou no próprio uso do osso, ou no próprio uso do chifre, né? É nesse período que se encontra o homem neandertal, né, do Homo sapiens, o Mesolítico em si, que é o que os paleontólogos costumam admitir, Mesolítico. E a terceira idade da pedra nada mais é do que o Neolítico, que é quando esse homem e essas comunidades começam a polir a pedra e passam a admitir junto dos seus grupos, né, das suas comunidades, das suas famílias, então, das suas parentelas, costumes e crenças. É quando eles passam a entender que existe um encerramento de um ciclo, que é quando tu partes, né, que é a morte, mas também eles entendem que o rememorar a morte é importância para manter ativo a cultura das suas próprias sobrevivências e instintos primitivos. Agora, boa parte do que nós conhecemos, né, e justificamos por África, para atestá-la da pré-história para a ciência da história em si, ela se justifica pelo uso da arte, né? Então, os vestígios que podem ser conferidos em locais da África, principalmente no sul, ao leste do Saara, em especial, obviamente, no Egito e nos altos planos do Atlas, são localidades em que se justificam as primeiras civilizações africanas, né? E é importante, desde logo, nós, formadores de opinião em sala de aula, professores e professoras que viremos a ser, sempre fazemos questão de lembrar que o Egito, ele é africano, né? Porque geralmente quando tu pede para um aluno lembrar da África, o que eles costumam admitir é a pobreza, o que eles costumam admitir é a concepção racial, né, a má distribuição de riqueza. Agora, esquecem muitas vezes de perceber que na África está o grande enigma da humanidade até hoje, que são as pirâmides do Egito, né, que é o desenvolvimento do Egito. E quando mais complexado for esse pensamento, mais ajustado nós estaremos ao nosso próprio curso enquanto ser, né? É um vício de linguagem por boa parte dos historiadores entenderem que nós só passamos a explicar aquilo que nos compreende como homem ocidental, e não é isso, né? O homem ocidental ele é um refluxo de um pensamento que lhe antecede há pelo menos uns 2000 anos atrás, pelo menos. Mas retomando, essas primeiras civilizações africanas, em verdade, podemos classificar duas, né, que devem ser sempre lembradas. Primeiro, os egípcios e segundo, os núbios, né? São comunidades de 4.000 anos antes de Cristo. Grupos humanos que dispostos por vales irrigados pelo rio Nilo e deserto do Saara, que conseguem, né, condicionar uma dimensão maior. É nesse momento que nós começamos a falar em impérios, né? Em impérios. Mas isso é assunto para uma outra aula. O que é que deve ficar nesse primeiro momento para vocês? Não é nós ficarmos nos apegando a situações pormenores que envolvam cada comunidade ou cada situação que o autor em si trabalhe, tá? Mas é importante já desde logo compreender o que envolve esse sentido milenar
né, de compreensão da África. Primeiro que a África ela não é só um complexo de um vasto território que está envolvido por estepe ou por deserto, né? A África também tem um complexo hídrico, que é o Oceano Mediterrâneo e também o Oceano Atlântico, que mais adiante vai ficar claro isso porque nós vamos falar de Brasil. Agora, o que deve ficar muito claro desde agora é essa babel de línguas que compreende o continente. E dessa babel de línguas, elas começam a emitir as suas discordâncias, né? Dentre os quais o próprio autor aqui trabalha como a complexidade dos chineses, que eles já se encontravam, traz também como a islamização uma intrusão, né? Um intruso frente ao todo, mas que hoje já é um tanto aceitável. Basta ver pelos hábitos que as próprias africanas carregam consigo quando elas enrolam a cabeça com turbante, quanto os próprios homens ainda hoje em locais e tribos africanas realizam ritos de passagem, né? Se automutilando e mutilando os jovens, os homens jovens em especial, para serem homens fortes. Isso daí é uma prática que o Islã carrega consigo, né? Mas é importante também perceber que o autor, querendo talvez demonstrar que há mais o que dizer do que tão somente pobreza na África, ele, ele chega a introduzir bases tradicionais de uma democracia. Eu confesso que fiquei um pouco. Eu contesto um pouco essa ideia dele, né, de tentar ver em grupos, tribos, né, onde prevalece o homem como o ser provedor de tudo, inclusive lhe permitindo ter várias mulheres, né, e lhe permitindo ser o provedor de tudo sem responsabilidade alguma por qualquer uma que fosse abandonada. Eu não consigo ver nisso uma convivência democrática. Embora ele também admita que mesmo na pior das situações que essas comunidades se encontrem, elas conseguem fazer valer a prevalência de voto, né? Que é o que ele chama uma convivência democrática de um homem valer um voto, né? Onde o exercício pelos indivíduos mais bem capacitados sempre esteve disseminada entre as tribos africanas, geralmente sob a forma de um conselho de anciãos. Ou seja, é milenar, uma cultura que não é arraigada aos complexos como nós temos atualmente, né? Desse homem ocidental e muito menos esse homem ocidental tropicalista brasileiro, aí piora tudo. E para encerrar, embora não esteja complementado no livro, mas é importante também, acho que como é um assunto que talvez nunca mais nós viemos a ter contato, só vamos ter contato quando nós estivermos nas escolas, enfim. É importante também fazer uma ressalva, abrir um parêntese, para fazer lembrar que da África surge aquilo que nós consideramos o berço da humanidade, né? Que se legitima por um fóssil feminino com cerca de 3 milhões e 200 anos. Né? O nome dela é a Lucy. Lucy, ela é encontrada numa comunidade da Etiópia chamada de Radar. Ela pesava apenas 27 quilos e tinha 1,20 m aproximadamente. Né? Ao que consta, ela se aproveitava dos seus dias procurando alimentos e não conhecedora ainda de se manter em defesa, não conhecendo o refúgio em uma caverna, ela tinha por instinto, à noite, subir nas copas das árvores para se proteger dos seus possíveis predadores. Numa dessas subidas à árvore, Lucy cai de 12 metros de altura e se quebra. Né? E a partir daí, depois de muitos séculos, depois de milênios de anos, nós viemos a conhecê-la. E hoje nós a consideramos como a mulher mais antiga, e não só como a mulher mais antiga, como, né, responsável por admitirmos o berço nessa localidade da humanidade. Mas o que surpreende até hoje, né? Para vocês verem que, por mais surpreendente que seja o todo, sempre existe algo que nos ilustra que na África
sempre tem algo novo para acontecer, né? A última avaliação que você fez de Lucy, não faz muito tempo, faz coisa de 5, 6 meses atrás, é que o que faz ela cair? Hoje a grande discussão é o que fez ela cair. Se foi o descuido, se foi o cansaço ou se foi uma distração, né? Ainda não há muito ao certo o motivo que fez isso, né? Ter acontecido esse evento histórico. Para nós da história, isso é um evento histórico, né? Mas o que fica mais surpreendente nisso tudo é que, de fato, a Lucy, ao cair dessa árvore, o que se justifica é que ela não sabia exatamente distinguir a distância dos objetos para sua mão. O que isso significa? Que se viemos de África, estamos muito distantes ainda de saber por que levou esse ser que tinha por instinto subir numa árvore, não conseguir dominar os seus próprios impulsos. Assim é, né, o historiador, que tenta pensar em África, se desfazendo dos instintos que sempre lhe construíram com o moldado pensamento. Espero que tenha ajudado. Na próxima aula damos por encerrado o primeiro volume, muito possivelmente já com uma aula por intermédio do Meet. E tenham todos uma boa leitura e agradeço pela atenção. Tchau, tchau.